Muito bem, já estamos de volta. Lactose é o assunto de hoje. Como é que é esse assunto por aí? Você tem dificuldade? Olha só, de acordo com o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, atualmente cerca de 75% da população mundial não tolera bem a lactose. E aqui no Brasil esse número não é muito diferente, pois ele representa uma boa parcela da população e muitos nem sabem exatamente que possuem essa intolerância. Segundo uma pesquisa do Datafolha, cerca de 53 milhões de brasileiros relatam sentir ali algum desconforto ao ingerir laticínios. E eu quero saber se você aí já percebeu algum sinal de desconforto ou se você reconhece quais são os sintomas dessa intolerância. E a gente vai fazer isso aqui de maneira unida aqui com a nossa convidada especial, não só para descobrir se você tem intolerância à lactose, mas também para saber o que dá para substituir os ingredientes com esse item, com esse fator nutricional. Para nos ajudar, nós convidamos a nutricionista Amanda Machado, que está aqui presencialmente. Mas eu quero saber de você. Conta pra gente qual é a sua relação com a lactose, se você descobriu alguma coisa, se você não passa bem, já começou a substituir por conta sem diagnóstico mesmo. Nosso número de WhatsApp está disponível para você pelo QR Code aqui, ou então você pode digitar 12 98266 0004. Doutora Amanda, bem-vinda ao Vida e Saúde. Você está aqui do lado da mesa mais linda. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu que estou feliz que você tenha aceitado o nosso convite para falar sobre intolerância à lactose. Conta pra gente o que é, doutora. Intolerância à lactose é uma condição da falta de enzima que vai fazer a digestão da molécula de carboidrato presente no leite. Essa molécula chama lactose, ela é um açúcar e ela precisa ter essa ajuda da enzima lactase, que é produzida pelo intestino delgado, para fazer a melhor absorção do nutriente. Então, a gente nasce com essa enzima ou não nasce? Quem tem intolerância à lactose? Todos os mamíferos nascem e quando está na produção de leite materno e a criança recebe esse leite materno, a produção dessa enzima é muito maior, ela é bem acelerada. No momento do desmame, aí começa a haver o declive, né? Começa a diminuir a produção enzimática da lactase. E você aí de casa? Será que você tem intolerância à lactose? Será que você, quando come alguma coisa com leite, sente desconforto? A gente vai acompanhar agora o que a Ana Mintureta descobriu. Vamos ver. Tá chegando aqui na tela, não? Ah, daqui a pouquinho. Chegou agora? Daqui a pouquinho a gente traz aqui esse VT da Ana Mintureta. Mas eu quero saber o seguinte, a gente tem visto anúncios na TV, nas farmácias, quando a gente chega nas prateleiras lá, tem um monte de propaganda de produtos que prometem diminuir esse desconforto ao ingerir produtos com leite. Funciona essa suplementação dessa enzima via oral? Para quem é intolerante à lactose é necessária, né? Tem tanto em pastilhas como cápsulas, comprimidos, a enzima. Aí deve ser utilizada de acordo com a reação de cada paciente. Tem pacientes que são bem agressivas na situação da lactase, né? Não ter lactase. Tem pacientes que ainda têm uma pequena produção. Então pode ser que essa suplementação não seja a menor quantidade, mas há necessidade sim. Vamos ver essa ilustração aí que mostra a ingestão, a comparação, né, da ingestão dessa enzima, lactase. E a gente tem uma comparação sem, olha lá, vamos fazer uma diferença sutil. Certo. O que está acontecendo, doutora? Nesse segundo quadro, aí já está sendo utilizado a enzima lactase, né? Que é quando a molécula da lactose ela é quebrada em dois. Aí ela vira glicose e galactose. Imagina o seguinte, o nosso intestino é uma peneira. Se ela é uma peneira bem fininha, a molécula por si só da lactose não passa. Precisa a necessidade da lactase agir para quebrar essas duas. Então, vai pegar a lactose, que não passa nessa peneira que é nosso intestino, vai quebrar em glicose e galactose. Aí sim passa pela peneira e não vai haver os problemas que a gente tem identificado como questões de desconfortos, enfim, relacionado à absorção da lactase. Então, se essa molécula da lactose ela está inteira lá no nosso intestino,
Ou ela é absorvida no estômago? Onde é que é a absorção? A absorção é no intestino. No intestino. Isso. Se ela está inteira lá no intestino, porque ela não foi quebrada, porque eu não tenho a lactase aqui produzindo naturalmente. Ela que vai gerar esse desconforto, o intestino fica, não sei o que eu faço com isso, jogo para lá, jogo para cá. Exatamente, daí vai criar fermentação. E é bem rápido, né? Tem gente que come agora, dá 5 minutos, já tem que ir pro banheiro. Exatamente. Bom, a gente vai conhecer agora uma história que a Ana Mintureta, agora sim chegou, que a Ana Mintureta foi conhecer sobre essa coisa de tem intolerância à lactose ou não. Vamos ver. Fala a verdade, comer é bom demais, né? Principalmente se for de maneira saudável. Mas ó, o que você faria se precisasse deixar de consumir alguns alimentos? Foi exatamente isso que aconteceu com o Paulo Rios quando ele descobriu que era intolerante à lactose. Ele conta como apareceram os primeiros sintomas do problema. Eu comecei a sentir esses desconfortos abdominais há mais de 5 anos, só que eu nunca associava ao leite. O Paulo chegou inclusive a associar as fortes dores a outras doenças. Eram dores que parecia que eu estava me perfurando, sabe? Até achei que eu estava tendo problema, sei lá, de coração, um infarte, porque eram dores muito fortes, doía nas costas. Achei que era pulmão, que doía aqui bem na parte de cima. Na correria do dia a dia, a procura por uma orientação profissional demorou um pouco. Sabe quando a gente sente alguma coisa e fica tentando imaginar a causa? Eu levei muito tempo para procurar ajuda, porque eu sempre achava que a culpa era minha. Ou eu comi demais, ou eu comi muita fritura, ou eu comi, gordura, ou eu comi de menos, o corpo tá, sei lá, o estômago tá roncando, pedindo mais. Então assim, eu fui levando com a barriga. Mas os sintomas que já incomodavam começaram a atrapalhar bastante a rotina. Foi quando Paulo percebeu que era hora de procurar ajuda médica. Quando isso começou a ficar frequente, eu suspeitei que pudesse ser o leite, mas eu suspeitei, falei, não é o leite, mas vou fazer o exame. Não deu outra, o diagnóstico era intolerante à lactose. E o Paulo, que consome leite todos os dias, tomou aquele susto. As minhas primeiras preocupações foram, e agora? Eu não vou tomar mais leite, não vou comer mais algum produto? E aí a gente põe a cabeça no lugar e fala, não, tem produtos zero lactose, né? Tem os remédios, que eu também faço uso. Outra coisa que mudou na rotina foi o hábito de ler rótulos no supermercado. Tudo para evitar os desconfortos de quem é intolerante à lactose. Tem muita coisinha que eu gostaria de comer sem me preocupar. E hoje, tudo que eu vou comprar no supermercado, eu tenho que ficar lendo. Até produtos salgados, como um biscoito ou uma bolacha de sal, vai leite, né? Então tem que ler tudo. Mas esse não é o único ponto que requer atenção no mercado, né, Paulo? A minha maior dificuldade no supermercado não é nem encontrar o que eu quero, é o preço dos produtos. São muito caros. Para quem acaba de receber o mesmo diagnóstico do Paulo, ele deixa um recado. Tem produtos que podem te auxiliar. O sabor não muda, eu não sinto diferença do leite zero lactose para o antigo que eu tomava, mas também tem os remédios, né, que as pessoas podem tomar. E para quem prefere alternativas mais saudáveis, pode ainda optar pelos leites vegetais, como de castanha, amêndoas, soja, aveia, amendoim e coco. Opções é o que não falta, viu? E para finalizar a nossa gravação, o Paulo toma o remedinho e oferece um bolo para nossa equipe. Eita, pauta boa! Assim você gosta, né, Ana Minha? Até eu. Agora, doutora Amanda, eu quero saber o seguinte. O Paulo relatou ali sintomas bem diferentes do que eu imaginei. Que seria só um desconforto abdominal, ali soltar o intestino. Tem gente que relata dor de cabeça. Vamos falar um pouquinho desses sintomas, porque, gente, tem muita coisa disponível no mercado para quem ainda não abandonou o leite. Então, ó, esse sintoma aqui, esse desconforto abdominal, pode ser bem abrangente. A primeiro momento já vai vir esse desconforto abdominal, já vai haver a fermentação, estufamento, esse desconforto já inicial. Tá, então pode ser uma dor, pode ser estufamento. É o estufamento gástrico, enche de gases, né? Começa a dar aquela condição de muito excesso de gases e dores cólicas, né, intestinais. Agora, você falou uma coisa, no caso do Paulo, foi uma coisa bem aguda, né? Mas tem gente que tem intolerância e, de repente, não vai sentir isso de maneira tão visível assim? Tem.
Tem gente que tem falsos De repente vai pegar um positivos. sintoma discreto aqui. Tem gente que tem, do mesmo jeito que tem gente que tem falsos positivos para a condição da lactose, também tem gente que está encobrindo ali algumas condições que é intolerante, mas ainda não está apresentando alguns exames clínicos. Não demonstra, então compensa insistir aí nessa investigação. Olha outro sintoma aqui, gente, de intolerância à lactose. Náuseas, enjoo. Acontece também. Volta, acidifica, né, o meio intestinal e chega a voltar e dá no gástrico enjoos. Aqueles Acontece. sintomas, às vezes, até de refluxo. Refluxo acontece. Olha outro sintoma aqui da intolerância à lactose, flatulência, gases. Isso, é uma condição que está associada ao desconforto abdominal, porque é o momento que está formando a fermentação, ali está formando gases e é assim que vai acontecer, né? Vai ter muito acesso aí de flatulência. Outro sintoma, gente, a diarreia. É muito comum, isso é muito comum, mas existe também o intestino preso. Tem muitos pacientes que relatam intestino preso, ressecamento. Ah, então Mas a pode maior ser, condição é na diarreia. pode ser as duas coisas. O último sintoma que a gente vai trazer aqui, mas pode ser que você enfrente outros aí, é a sensação de inchaço por conta dessa flatulência, a própria diarreia, né? Por conta da questão de formação de gases, vem a sensação de inchaço e daí a flatulência. Não é gostoso não, tem intolerância à lactose. Chegou a interação na tela, vamos ver quem está falando aí com a gente agora. É o Ferdinando. Qual a diferença entre intolerância à lactose e alergia à lactose, doutora? A gente está aqui até com uns litrinhos de leite aqui do supermercado. Conta pra gente. Então, a condição da intolerância para alergia depende do diagnóstico. Por exemplo, vamos começar. Intolerância é a falta de produção enzimática pelo intestino para quebrar a molécula Tá. de lactose. Essa é a intolerância, não é uma questão alérgica. A questão alérgica tem fator com a imunidade. Então, já é uma outra situação que daí você vai ter a reação alérgica da proteína do leite. Não seria Não alergia seria à do lactose? carboidrato do leite, que é a lactose. Seria da proteína do leite. Daí já é uma outra conduta clínica, são outros exames, é uma outra condição totalmente diferente do intolerante à lactose. Pois é, ou seja, diagnóstico é importantíssimo. Então, se você tem uma desconfiança, você vai em que profissional, doutora? Primeiramente, o gastroenterologista com o apoio do nutricionista para fazer o melhor suporte ao tratamento. Agora, o Fernando, ele escolheu fazer a substituição do leite, eu não soube ali, perdão, o Fernando não, o Paulo. O Paulo Rios escolheu fazer a substituição do leite que ele tomava todo dia por um leite zero lactose. Mas existem no mercado muitas opções de leites vegetais, leite integral, leite vegetal, leite desnatado. Fica confuso às vezes. Então, a lactose não está presente só no leite. Ela está presente até em embutidos. Quem come presuntos, enfim, está presente. É um recipiente que liga também moléculas de medicamento e também está presente em cápsulas medicamentosas. Olha aí. Então, é um leque enorme onde encontrar a lactose. Geralmente, começa-se a interação e entendimento nos lácteos, né? Queijos sem lactose, cremes de leite sem lactose, leite sem lactose. Queijos. Exato. É interessante fazer a troca inicial para quem consome muito esse produto. E está disponível no mercado. É interessante sempre estar buscando o zero lactose ou o vegetal. Fugir um pouquinho do integral, semi e o desnatado, que tem maior teor ainda de lactose. Ai, ai, ai. Mas vamos às trocas inteligentes. Doutora, eu vou pedir para você se posicionar aqui, por favor, porque a gente tem aqui uma mesa linda. Parabéns aqui às nossas produtoras, especialmente Tamires, hoje que caprichou no visu. Abriu o apetite por aí, gente? Aqui, certamente. Doutora, trocas inteligentes. Talvez essa seja uma substituição mais imediata, sem grandes medidas na alimentação dessa pessoa. Mas existem trocas que que poderiam ser diferentes, né? Vamos falar aqui, gente, aquilo que a gente passa no pão todos os dias. O pão que a gente come todos os dias pode ter lactose, pode ter produtos à base de leite. E a preocupação com a falta de algum nutriente quando a gente faz essa mudança.
Então, existem produtos que são seguros para quem tem essa intolerância no mercado? Existe, com certeza. Geralmente a gente busca para quem consome manteiga, por exemplo, que é rica em lactose, a gente já entra com a ghee, que tira a lactose, mas não tira 100%, vai haver um resquício. Pode utilizar pastas de tofu, leites vegetais, tem ali também uma condição de biscoitos e massas que também é sem lactose. O interessante é buscar no rótulo a informação que é liberada pela Anvisa aos produtos sem lactose, estarem mencionada cada embalagem para cada produto. Tem que prestar atenção nesse rótulo aí. Agora, o leite, a maior propaganda do leite para as bezerrões, né, as pessoas grandes que não dependem mais, não estão mais na fase de amamentação, a grande propaganda é que ele fornece uma boa quantidade de cálcio, proteína também, doutora, é isso? Sim. De fato ele tem? Tem, de fato tem. É um alimento de fácil acesso e rico em nutrientes. Mas quem está fazendo essas trocas e vai ficar sem o leite, vai ficar deficiente em cálcio e proteína? Não, não vai. Tem várias outras fontes, tanto nos vegetais verdes escuros, leguminosas, feijões, grãos, enfim, tem várias fontes para cálcio. Quando você está orientando um paciente que de repente descobriu essa intolerância, e aí é um paciente que está buscando também uma alimentação saudável, dá para aliar, então você vai sugerir ali de repente uma pastinha de tofu ou uma pasta de alguma coisa com castanhas pela manhã, e isso vai fazendo diferença já no dia a dia, porque também não adianta só tirar, excluir e não incluir aquilo que é bom. Aí vai ter deficiência. Fato, a gente não quer um paciente, uma pessoa com insuficiência nem deficiência em nutrientes. Então, muito bem programado, planejado, para que seja bem dosado a dieta durante o dia. E até porque os lácteos, eles estão presentes, porém não é em grande quantidade quanto a refeição do almoço, o jantar. Todas essas refeições a gente consegue grandes aportes aí de nutriente, dá para dividir bem. Agora, a gente precisa de cálcio em todas as refeições? Porque, por exemplo, eu não vou consumir uma pasta de espinafre no café da manhã, mas aí eu posso tomar um copão de leite de soja ou, de repente, ter uma granola rica em grãos, né, com gergelim, por exemplo. Todas as refeições, com certeza, vai ter uma dose de cálcio. Isso daí não tem como a gente fugir, graças a Deus. Mas dá para a gente planejar melhor quando o suporte, dependendo da idade também de cada paciente, né? Na fase sênior, o aporte de cálcio tem que ser bem maior. Então, dependendo de cada perfil, é bem planejado essa distribuição durante as refeições, mas todas as refeições têm. Será que os legumes e as frutas contêm certa quantidade de cálcio que a gente consiga, de repente, fazer uma junção? Porque, de repente, assim, você falou as verduras de cor verde escura, né? Eu não gosto muito, mas aí eu ataco na batata doce, que é alimento da modinha, né? Ou eu como bem frutas. Será que isso só é suficiente, doutora, ou vale a pena examinar? Sempre deve-se examinar, além, não só o marcador para cálcio, tá? O marcador da vitamina D, é de extrema necessidade. Então, além das refeições bem planejadas e os marcadores em dia, qualquer pessoa que tenha problema com a lactose, se não quiser fazer a suplementação com a lactase, porque pode haver também, a gente consegue planejar uma boa refeição com os leites vegetais e com os vegetais para ficar rica e não precisar nem suplementar o nutriente em si. Olha, gente, eu quero mostrar mais uma vez aqui, Bedak, essa maravilha que foi preparada para demonstrar se na sua região não tem determinados legumes, frutas, verduras, você certamente tem outros tipos aí que vão poder te ajudar nessas trocas inteligentes. Agora eu quero saber o seguinte, os alimentos sem lactose, esses daqui, que a gente encontra no mercado, será que eles fazem o mesmo efeito? O sabor é ligeiramente diferente, né? E para identificar um produto sem lactose no mercado, normalmente ele vai estar escrito justamente nessa cor laranja, né, doutora? Exato. Mas será que eles vão fazer o mesmo efeito ou o mesmo papel dos alimentos com lactose? Porque o que a gente está perdendo aqui da lactose? O carboidrato. Carboidrato. Então é uma dieta com menos calorias. Não exatamente, vai ser o menor aporte de carboidrato, mas ao mesmo tempo ele vai enriquecer em proteína e gorduras, né, lipídio. Então não é bem assim. Chegou mais interação aqui no Vida e Saúde que eu quero trazer aqui para você agora. Quem está com a gente é a Cris. A intolerância pode surgir em qualquer idade? Boa, Cris. Pode. Então eu posso ter passado 40 anos de boa quando eu consumo alguma coisa com leite, e aí
agora começa a dar um probleminha. Sim, acontece geralmente com aquelas pessoas que passam muito tempo sem consumir lácteos. Tem gente que para um pouquinho de consumir lácteos, aí a reação enzimática intestinal acaba sendo inibida e esse processo de utilização dessas enzimas, elas são inibidas, elas ficam guardadinhas. Aí quando você vai começar a introduzir o lácteo na vida, apresenta os sintomas de uma reação a não consumo do lactose. Agora, eu tenho a impressão de que a gente tem mais notícias de pessoas com intolerância à lactose hoje do que alguns anos atrás. Por que será, doutora? Mais diagnósticos, talvez? Ou não, as pessoas não relatavam essa relação, né? Tô passando mal por conta de ter comido... se bem que pode, né? O Paulinho mostrou ali pra gente que pode ser mascarado os sintomas. Mas será que houve alteração nesses alimentos para que a gente tivesse essa intolerância? Houve a modinha, né, de retirar a lactose sem necessidade. Aí as pessoas acabam desnativando e inativando as suas enzimas e com isso criam a reação, sim. Quando for começar a introduzir, reintroduzir, ou quando saírem para uma festa de aniversário, por exemplo, consumir um bolo fora de casa, uma pizza, rica em queijo, vai ter as reações. Quem passou muito tempo sem consumir a lactose, de certa forma. Agora eu quero saber, será que a intolerância à lactose é hereditária? E eu quero saber também se a gente, uma vez diagnosticado, consegue se livrar dela para sempre. Reverter. Pode ser hereditária, pelo costume ali da família, na verdade, vem do DNA, dos primórdios. A condição dos mamíferos, que tem a reação da fabricação da enzima e no desmame já diminui, né, essa condição das enzimas. Se pode reverter, pode, dependendo do grau e do histórico dessa pessoa em questão. Depende de outras doenças associadas, no epitélio intestinal. Se, por exemplo, a pessoa é celíaca, não pode utilizar lactose porque vai machucar ali o seu epitélio intestinal por uma outra questão, por uma outra doença. E assim por diante, tudo tem que ser bem avaliado. Mas, em alguns casos, é revertido, sim. Chegou a interação aqui na nossa tela, vamos trazer. Quem está falando agora com a gente é a Edilene Moraes. Ela disse o seguinte: eu me identifiquei muito com os sintomas do Paulo. Ando sentindo umas dores abdominais bem parecidas com a que ele falou. E sinto até falta de ar. Vou investigar, disse a Edilene aqui, que está ligada no Vida e Saúde. E, ó, foi bom a gente trazer o caso do Paulinho aqui, né? Não achei nada clássico os sintomas dele, doutora. Não era mesmo. Dor nas costas, dor no peito, né? Enfim, dor no peito, ele já estava uma condição acima do gástrico, né? Ele já estava tendo outros reflexos aqui para cima. Enfim, tudo deve ser bem avaliado, bem diagnosticado. Edilene, procura um gastroenterologista. Aê! Eu quero agradecer a participação dela, que vem a brilhantar aqui. Mas antes, tem mais uma interação que eu quero trazer na nossa tela. Quem é? A Maria Hilária Flauzino. Ela disse o seguinte: descobri que tinha intolerância à lactose depois de sofrer bastante. Hoje sou vegana, uso leite de castanha e não sinto mais nada. Graças a Deus, esse programa que foi fundamental na minha mudança de hábitos, de estilo de vida e principalmente de alimentação. Gente, a Maria Hilária está contando aqui como é que a mudança dela foi positiva. Muita gente faz essa transição e sente benefício, doutora. Se está vivendo melhor, se parou esse refluxo, né? Porque tem gente que vai acabar arranjando um outro problema além dos desconfortos, né? Fato. Ou pode estar associado com alguma outra doença pré-existente ou pode criar outras condições por essa, né, da resistência e da situação da lactose. Acontece também demais. Bom, bora cuidar. Mas, por enquanto, eu quero que você, aí, durante o intervalo, dê uma acessada no perfil da doutora Amanda, lá no Instagram. A gente corta para o intervalo curtinho, mas tá lá, ó, @NutriAmandaMachado, @NutriAmandaMachado. Ela que veio aqui dar essa aula pra gente, vai voltar na receita. Mas, no bloco seguinte, você acompanha o Dr. César Vasconcelos falando sobre como as emoções interferem no nosso dia a dia. E hoje tem pão de queijo sem lactose na nossa bancada. Vamos mostrar? Dá para mostrar? Claro. Olha que lindo. A gente volta já.